Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, Mickey Mouse perdendo o sono, os fãs fiéis dos animes. 3 quase desconhecidas substituindo 3 estrelas. Tráfico de drogas e comédias cafonas. Um candidato a conquistar corações e bolsos. Enganosamente simples e emocionalmente complexo. Uma metáfora para o racismo e para a xenofobia. O fim de uma saga do anime. Uma escritora com capacidade impressionante para se comunicar com adolescentes. A gentileza como ferramenta de sobrevivência. Netflix impressionada. Sensação de Star Wars. No final, tudo isso fará sentido ou não. São 4 as estreias da semana nos cinemas que eu trago para comentar aqui. É bastante assunto, então vamos começar do começo. E com uma animação. Em Robô Selvagem, Ross é o tal robô que vai parar em uma ilha desabitada. Lá, ele, ou ela no caso, precisa se unir aos animais para garantir a sua sobrevivência e acaba desenvolvendo um insuspeito instinto materno. A Disney e sua subsidiária, a Pixar, são gigantes da animação, não dá para competir. Quem disse, Berenice? Tanto dá que existe uma grande quantidade de sucessos artísticos e ou comerciais vindos de outros estúdios de animação para tirar o sono do Mickey Mouse. A Sony, que já tinha na manga Hotel Transilvânia, por exemplo, se tornou uma competidora bem mais incômoda com os filmes do Aranhaverso do Homem-Aranha. A Illumination, subsidiária da Universal, tem um arsenal ainda mais repleto, de onde saíram e saem Minions, Meu Malvado Favorito, Pets, Sing, Super Mario Bros. Mas eu ainda acho que a grande pedra no sapato é a DreamWorks. É a casa de franquias poderosas, como Shrek, Kung Fu Panda, Como Treinar Seu Dragão, Madagascar, Trolls, Gato de Botas, Os Croods. Agora surge mais um candidato a conquistar o coração e os bolsos de crianças e adultos. Desta vez um robô nessa era de inteligência artificial. E já lá em 2008, o Wall-E provou que sim, robôs também podem ser fofos. E a Ross, de Robô Selvagem, chega com muito potencial para isso. É baseado na série de livros do autor e ilustrador norte-americano Peter Brown. São 3 volumes, mas por enquanto só o primeiro foi publicado aqui no Brasil. Uma pena, porque o segundo foi eleito um dos melhores livros infantis de 2019 por gente do tamanho do jornal The New York Times e da Amazon. Quem sabe, se o sucesso esperado no cinema se concretizar, os outros volumes não saem por aqui também. A missão de dirigir o longa-metragem foi dada a Chris Sanders. Ele já havia trabalhado na equipe técnica ou escrevendo roteiros em clássicos da animação da época em que a Disney ainda tinha pouca ou nenhuma competição, como A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão e Mulan, quando ganhou a chance de dirigir pela primeira vez com Lilo e Stitch. Aí ele mudou de casa depois do Lilo e Stitch e foi para a DreamWorks, onde ganhou o comando de projetos importantes como o primeiro Como Treinar o Seu Dragão e o primeiro Os Croods. Chegou até a se aventurar no live action, dirigindo Harrison Ford em O Chamado da Floresta. Quando o projeto de Robô Selvagem chegou até ele, ele já conhecia o livro, que fazia parte da biblioteca da filha dele, mas nunca tinha tido a curiosidade de ler. Quando finalmente fez isso, chegou à conclusão de que era a pessoa certa para comandar a adaptação de uma obra que ele considerou enganosamente simples e emocionalmente complexa. Aí ele ligou para o Peter Brown e ouviu dele que a ideia do autor no livro era mostrar que a gentileza poderia ser uma ferramenta de sobrevivência. Aí o Chris Sanders resolveu adotar esse princípio como um norte também para o filme. Quem também se preparou para o trabalho lendo o livro foi um membro do elenco de dubladores, um tal de Mark Hamill, que talvez você conheça melhor como o Luke Skywalker de Star Wars, pois ele descreve a sensação de ler o livro como a mesma que ele teve quando leu o roteiro do primeiro filme da saga espacial. Por falar no elenco de vozes da versão original em inglês, ele, o Mark Hamill, está muitíssimo bem acompanhado por gente como Catherine O'Hara, Bill Nighy, Ving Rhames, o sensacional Pedro Pascal, também da franquia Star Wars,
onde ele protagoniza a série The Mandalorian, e fazendo a voz da Ross, a maravilhosa Lupita Nyong'o, que, a propósito, também está em Star Wars, fazendo a Maz na última trilogia. E não é só isso da saga que existe em Robô Selvagem. A icônica dupla R2-D2 e C3PO serviu de inspiração para os animadores fazerem o design da Ross. A Lupita Nyong'o ficou com a responsabilidade de transmitir todas as emoções do personagem, porque o robô não tem articulação facial. Então é um desafio extra para quem interpreta. Ainda bem que ela é uma atriz com mais do que capacidade para fazer isso. E ela tem um Oscar em casa para provar, ganho por sua atuação em 12 anos de escravidão. Algo me diz que ela vai ter emprego para continuações de Robô Selvagem, que está em cartaz nos cinemas com duração de 1 hora e 42 minutos e a classificação indicativa livre. E a gente já emenda essa estreia do cinema com a próxima, porque ela também é uma animação. Aliás, as animações andam com tudo, né? Semana retrasada estrearam 3, agora mais 2. Mas a segunda dessa semana não é só uma animação, é um anime. É My Hero Academia, agora é a sua vez. 4º longa-metragem da saga. Agora o desafio da turma da escola é enfrentar o vilão Dark Might e a organização criminosa que ele lidera. My Hero Academia é mais um exemplar da aparentemente infinita fábrica de fenômenos de sucesso que são os animes. As legiões de fãs fiéis se espalham pelo mundo a partir do epicentro, que é, claro, o Japão. O Brasil é um mercado enorme, importantíssimo, tanto que os 3 longas-metragens anteriores derivados da série de TV também chegaram aos cinemas daqui. Como sempre acontece, a origem são os mangás, os gibis japoneses. Essa versão em papel de My Hero Academia durou 10 anos, de 2014 até agora recentemente, agosto de 2024, quando chegou ao fim. A série de TV começou pouca coisa depois, em 2016, e está na 7ª temporada. Esse 4º longa-metragem para cinema, inclusive, se passa antes da 7ª temporada, funcionando como um preparativo de luxo para a grande batalha que encerra a história. Ou seja, para os fãs é um evento grande e, portanto, imperdível. My Hero Academia, agora é a sua vez, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 51 minutos. Bom, vamos em frente agora com a terceira estreia da semana nos cinemas. E agora é um filme brasileiro, e que é uma continuação. A comédia Tudo por um Popstar 2 conta a história de 3 amigas que estudam no mesmo colégio em uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Elas embarcam em uma aventura cheia de percalços para chegar até a capital do estado para assistir ao show de um famoso cantor pop. Não por acaso, esse cantor estudou no mesmo colégio e é ex-namorado de uma delas. A trama em si desse segundo filme não difere muito da do primeiro. Vários personagens e seus intérpretes também se repetem, mas o trio de protagonistas é todo diferente. No original de 2018, esse trio era bem mais, digamos, estrelado. Maísa Silva, Clara Castanho e Mel Maia já eram, então, estrelas em ascensão, atrizes que ainda eram muito jovens, embora já tivessem uma certa rodagem na frente das câmeras, principalmente em novelas, se destacando como talentos precoces, verdadeiras meninas prodígio. O grande público talvez enfrente um pouco mais de dificuldade para reconhecer as estrelas dessa continuação, mas elas já estão por aí há cerca de 10 anos. A Laura Castro tem uma carreira marcada mais pelo uso da voz. Como cantora, entre outros trabalhos, disputou o reality The Voice Kids em 2017. Como dubladora, atuou em séries como Doctor Who, Elite e The Acolyte, do universo Star Wars. Mas o trabalho de mais projeção foi como a voz brasileira de Ariel na versão live action de A Pequena Sereia. A Bela Fernandes foi a protagonista da série infantil O Zoo da Azul. Teve um papel de destaque na novelinha As Aventuras de Poliana e, no cinema, esteve em O Melhor Verão das Nossas Vidas e em Fazendo o Meu Filme. Já a Gabriela Saraiva foi revelada na mesma novela Avenida Brasil, onde a Mel Maia estraçalhou, mas também participou, entre outras, de Chiquititas, Além do Tempo e Éramos Seis.
Assim como o primeiro, Tudo por um Popstar 2 é baseado no livro de Thalita Rebouças, que faz uma participação especial no filme, como já tinha feito no primeiro, e que como escritora tem uma capacidade de comunicação com os adolescentes, ou principalmente com as adolescentes, impressionante. As obras dela já foram adaptadas para o cinema também em É Fada, Fala Sério Mãe, Ela Disse, Ele Disse, Confissões de uma Garota Excluída e agora em Tudo por um Popstar 2, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 10 anos e duração bem curtinha, só 1 hora e 15 minutos. Agora sim, a estreia que completa o pacote de novidades dos cinemas nessa semana. Um lançamento que vem da França e veja só você, é um filme de terror. Um jovem que cria animais exóticos em seu apartamento em um prédio caindo aos pedaços no subúrbio de Paris deixa a situação um pouquinho pior para ele e para seus vizinhos quando ele deixa escapar uma perigosa aranha. O pior é que o bichinho se reproduz a uma velocidade assustadora e a cada reprodução ela vai deixando de ser um bichinho para se tornar um bichão. Infestação, que é o nome do filme, é o longa-metragem de estreia do roteirista e diretor Sebastian Vanissek. Ele chegou a essa ideia de um filme de terror com aranhas pensando em uma metáfora para a discriminação sofrida por negros e pessoas de origem árabe na França. Uma outra crítica social que ele queria fazer era em relação ao modo como as comunidades pobres da França são mostradas no cinema, que, segundo ele, são sempre exibidas em dramas violentos, com tráfico de drogas ou em comédias cafonas. Curioso como isso é muito parecido com o modo como as favelas ou comunidades de subúrbio são mostradas no nosso cinema brasileiro. Aqui até que tem um pouquinho mais de diversidade, talvez por esse universo não ser tão distante assim do da classe média, como é em um país mais desenvolvido como a França. Mas, na enorme maioria das vezes, é isso mesmo. Ou é violência, tiro, tráfico de drogas, ou são aquelas comédias irritantes, cheias de gente falando aos berros e funk carioca rolando sem parar. Com tantas boas ideias, o Sebastian Vanissek impressionou o pessoal da Netflix, e eles compraram o filme. E eles gostaram tanto que até acharam que o filme merecia um lançamento nos cinemas. O que, pelo menos para o mercado francês, é uma decisão até surpreendente. Porque, pelas leis do país, um filme que passa no cinema só pode sair nas plataformas de streaming pelo menos 15 meses depois. Então, a Netflix de lá teria que esperar tudo isso para poder contar com o filme no catálogo. Aqui no Brasil, eu não sei quando ele vai chegar na locadora vermelha. O que eu sei é que aqui, no Brasil, ele já pode ser conferido nos cinemas, com classificação indicativa 14 anos e a duração de 1 hora e 46 minutos. Tchau!